do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar, né? Na aula passada eu não disse o que a gente ia ver hoje, mas hoje não tem segredo. Nós vamos trabalhar com os vetores. Beleza. Nós vamos ter que dividir em duas partes para não ficar muito longo. Hoje nós vamos ver, né? Nós temos esses assuntos aqui. O que é um vetor? Como é que você declara um vetor? Como que você faz uma carga inicial e automática de vetores? Depois nós vamos ver como é que a gente passa um vetor como parâmetro de uma função. E por fim, vamos trabalhar com matrizes e vetores multidimensionais. Na realidade, nós vamos ver que existe isso, mas não é muito aconselhável você trabalhar com muitas dimensões e tudo mais. São utilizados isso em casos bem específicos. Mas a gente tem que saber que existe, né? Primeira coisa, vamos dividir em duas partes. Na primeira parte que vai ser visto hoje, nós vamos ver o que é um vetor, como se declara um vetor e como é que a gente faz essa carga inicial. E nós vamos fazer um programinha aí para lidar com tudo isso daí. Tá ok? E na aula que vem nós vamos ver como é que eu trabalho com vetores passando como parâmetro para funções e como é que eu trabalho com matrizes. O que é um vetor? Olha a definição. Um vetor é um agrupamento de variáveis do mesmo tipo chamadas por um mesmo nome. Então eu tenho, elas têm que ter o mesmo tipo de dados e todas elas vão ter o mesmo nome. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui as notas de um aluno. Então, olha que interessante, eu tenho notas de um aluno. A gente poderia falar que isso é o nome do meu vetor, tá? E esse vetor tem três partes dele. Você tem a nota 1, a nota 2 e a média. Então eu tenho que ter uma maneira de recuperar essa informação dentro de um vetor. Então, no exemplo que eu estou dando aqui, nota 1, nota 2 e média, e eu tenho uma área onde os dados são guardados. Por exemplo, nota 1 é 7,2, nota 2 é 8,3 e a média é 7,75. Mas será que o computador trabalha assim? Não. Não é assim. Como é que ele funciona então? Quando eu lido com vetores, eu tenho que ter uma maneira de acessar as informações através de índices. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um vetor chamado notas. Então, todos os dados juntos, ele é considerado uma coisa só. Então, você tem notas. Lá dentro vai ter essas três partes. Então, por exemplo, na parte 0, no índice 0 do meu vetor, eu tenho a primeira nota, 7,2. No índice 1 do meu vetor, eu tenho a segunda nota, 8,3. E no índice 2 do meu vetor, eu tenho a média, que é 7,75. Ok? Então perceba que eu tenho um vetor só, notas. Os dados deles todos eles são o mesmo tipo de dados, então é tudo float aqui, 7,2, 8,3, 7,75. E eles são acessados através de índices. Índice 0, índice 1, índice 2. Note que o índice começa do 0 e não do 1. Tá? Algumas linguagens, os vetores começam do 1, mas 90% delas começam do 0. Com exceção de uma outra linguagem, por exemplo, Pascal, que eu posso falar que o índice começa em tal número negativo e vai até tal número positivo, mas isso aí, até onde eu vi, só Pascal utiliza isso, tá? Nosso caso aqui é linguagem C, esquece a encrenca do Pascal, certo? Então vamos lá. Então a gente pode dizer, para você fazer aí um mapa mental aí, né? Para você criar um paralelo, o vetor é um tipo de uma lista de informações que você pode criar e utilizar. Legal? Então é isso daí. Como que eu faço isso no meu programa? Bom, para declarar um vetor, eu tenho essa dinâmica. Eu falo qual que é o tipo de dados que o vetor vai ter, qual que é o nome do vetor e qual o tamanho dele. Então, apesar de começar na posição 0, se eu quero um vetor com 5 elementos, eu tenho que colocar que o tamanho dele é 5. Vai de 0 a 4, mas não deixa de ser 5. Vamos contar. 0, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5.
Entendeu? Então, isso é muito importante de você guardar. Vai de 0 a 4, mas são 5 elementos. Ok? Então, por exemplo, vamos criar aqui aquele vetorzinho de notas. Ó, float notas 3. São 3 elementos. O elemento 0 vai ser igual a 7.2. Então, como que eu faço para jogar valor para dentro de um vetor? Você usa o índice. Notas, entre colchetes 0, quer dizer, a primeira posição do meu vetor vai receber 7.2. Certo? Notas 1, ou seja, a segunda posição do meu vetor vai receber o número 8.3. E elementos de vetor são variáveis como outra qualquer. Então, olha só, ao invés de eu colocar direto lá o 7. não sei o que lá para dentro de notas 2, eu resolvi fazer um cálculo com os dados que eu já tinha. Então, notas 2 vai ser igual notas 0 mais notas 1 dividido por 2. Perceba que aqui eu estou usando eles como se fosse uma variável qualquer. Tá? Então, isso é muito comum a gente trabalhar desse jeito aí usando vetores. Tá? Eu ter acesso a qualquer elemento de qualquer forma. No fim das contas, né, o que ele fez aqui, quando você colocou float notas 3, você criou 3 variáveis com o mesmo nome do tipo float. Basicamente foi isso. E para você acessar, índice 0, 1 e 2. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui num exemplo, vamos para o código, trabalhar num exemplo legal aí para você entender. Bom, gente, vamos lá então. Eu vou vir aqui no meu workspace aqui, eu vou criar uma pasta aqui, ó. Dica, quando você tem que criar uma pasta no raiz aqui no VS Code é meio chato, tá? Então qual que é a dica que eu te dou? Clica aqui, ó, fora de tudo, para até selecionar o quadrado inteiro aqui, ó. Aí nós vamos criar uma pasta que eu vou chamar aqui de 07 vetores. Beleza, dentro de vetores eu vou criar aqui um arquivinho. Vamos chamar aqui de vetores 1.c. Para a gente trabalhar com ele aqui. Bom, beleza. Você viu aí como é que funciona vetores, pelo menos basicamente aí como é que é. E agora eu vou colocar um código aqui que eu quero que você preste atenção no código e me responda uma pergunta. A pergunta é o seguinte: o que esse código faz? Então vamos lá. Vou vir aqui, vamos fazer aqui o include, né? Include stdio.h int main. Vamos dar um return 0 aqui já para não esquecer. Beleza. Vou criar uma variável chamada i. Vou criar aqui um vetor chamado números com 100 elementos. E agora eu vou fazer o seguinte código. For i igual a 0, i menor que 100 e mais. Bom, esse comando for aqui, ele vai começar no valor 0 e vai até 99. Então, de 0 até 99. Eu criei aqui o meu vetor com 100 elementos. Ele também vai de 0 até 99, totalizando 100 elementos. Então, beleza. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou falar que números i é igual a i. Ponto e vírgula. Beleza. Até aqui, eu simplesmente joguei valores para dentro do meu vetor. Tá ok? Então, eu vou continuar o código imprimindo tudo que está aí, mas eu quero que você me responda uma coisa. O que o código está fazendo até esse momento? Pensa aí, eu vou te dar 5 segundinhos para você pensar, certo? E a gente vai continuar o código aqui para ver se você acertou, beleza? Então vamos lá, 5 segundinhos, hein? Beleza, então olha só, agora eu vou imprimir isso daqui. Vamos fazer o for de novo. For i igual a 0, que agora eu quero imprimir todo mundo que está lá. I menor que 100 e mais. E agora eu vou dar um printf. Eu vou imprimir aqui um texto assim, ó.
números. Aí eu vou colocar aqui o índice que eu quero para essa string, para ficar bonitinho. Isso aqui tem porcentagem D. Vou pular aqui, eu não vou pular a linha, eu vou fazer um espaço, traço, espaço, para depois ele imprimir todos eles um depois do outro, tá? Aí eu vou imprimir o primeiro porcentagem D é o I e o segundo porcentagem D é o números I. Certo? Isso aqui no meu programa. Então vamos rodar agora para ver o que eu joguei para dentro do vetor números. Vamos rodar. Tá aqui, ó. Vou aumentar aqui o tamanho da tela. Ele começou aqui. Em número 0 tem 0, em números 1 tem 1, em números 2 tem 2, em 3 tem 3, 4 tem 4. E vai até assim, até chegar no números 99, que tem o dado 99. Legal? Então o que esse programa fez? Esse programa jogou valores de 1 até 99 nas posições que indicam o mesmo valor. Só isso. Tá ok? Agora vamos fazer um outro exemplo aqui para vocês verem. Ó. Só que antes disso, uma pergunta, né? Você acertou? Se você acertou, coloca no comentário aí, acertei, que eu já vou saber que você acertou, tá ok? Agora, olha só, vou mudar esse programa aqui, vamos colocar menos elementos, né? Pra gente ficar mais fácil da gente eu mostrar para vocês aqui o que eu quero dizer. Eu quero agora colocar 10 elementos. Então agora, ao invés de colocar esse espacinho aqui, como tem pouco elemento, eu vou dar um /n aqui. Se eu rodar aqui o meu código, eu não vou ter problema nenhum, tá? Criei aqui o meu vetor com 10 elementos, vai ser o mesmo princípio do outro. Vou rodar aqui, tá aqui, ó. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui, bonitinho, o meu vetor. Só que agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou deixar, eu criei ele com 10 elementos, e eu vou falar que eu quero adicionar com 15 e também imprimir 15. Mas qual o tamanho que eu criei ele? 10. Então agora eu quero que você pense. Nós temos a seguinte alternativa. Primeira alternativa, vai funcionar. Segunda alternativa, vai dar pau. Terceira alternativa, vai funcionar, mas não é bem o que você quer fazer. E a quarta alternativa, para todo mundo aqui cair dentro das mesmas coisas, né? Todo mundo tem alternativa. Você vai falar que não faço ideia do que vai acontecer, camarada. Então você pode escolher aí entre as quatro alternativas. Beleza, vamos rodar isso aqui e ver o que acontece. Estou rodando. Olha que interessante. Ele foi de 0 a 14. Só que, olha aqui, ó. Ele deu uma mensagem de warning aqui. Stack smashing detected. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu é o seguinte, a linguagem C ela é uma mãe, ela vai deixar você fazer isso. Porém, o meu vetor só tem um valor real de 0 até 9. A partir daqui, apesar de que eu joguei valor e eu acabei imprimindo esse valor, quer dizer, eu usei esse valor, eu invadi a área de memória que pode estar sendo usado para outra coisa. Foi por isso até que ele está dizendo aqui, ó, que a gente esmagou a pilha. Que eu invadi a área, no caso que coincidentemente, a área de pilha, então ele já me deu aqui essa mensagem, tá? E isso não é bom. A linguagem C, ela permite que você coloque o número que você quiser aqui no vetor, porque na realidade existe um cálculo matemático que é feito para achar a posição do vetor. Eu não vou falar como é que é esse cálculo agora, não vou explicar isso, porque a gente vai ter uma matéria falando de ponteiros e lá a gente vai ver direitinho como é que funciona isso daí. Beleza? Bom, então tome cuidado, não é porque a linguagem permite que você faça que você deve fazer, você não deve fazer. Tá ok? Então eu vou até voltar aqui esse código para o jeito bonitinho dele. Ó. Se eu rodar agora, ele... Opa, acho que eu selecionei sem querer lá. Se eu rodar agora, vocês vão ver que ele não deu mensagem de erro nenhuma não. Ó. Ele tinha dado aqui, ó, a mensagem que a gente estava esmagando a pilha, né? Estava invadindo a área de pilha. E aqui agora tá bonitinho.
Como a gente é nerd, né? Pensa no que o tio Ben falou pro Homem-Aranha. A linguagem C é uma linguagem extremamente poderosa, mas grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Então, você tem que ter a responsabilidade de usar só aquilo que você determinou. Então, se você declarou um vetor com 10 elementos, você tem que usar 10 elementos, não pode usar mais. A linguagem não está nem aí. A linguagem não está nem aí, mas o seu código está invadindo a área e está mexendo com áreas de memória que não fazem parte da sua variável. Tá bom? Então, fica aí a dica, não faça isso. Beleza? Carga inicial e automática de um vetor. Então, olha só, existe uma maneira de iniciar o vetor com valores previamente conhecidos. A desvantagem dele é esse, você tem que saber já os valores. E nem sempre você sabe no momento que você está desenvolvendo o programa. Você vai saber os valores no momento da execução do programa. Então, não é sempre que dá para você utilizar isso. Mas eu poderia criar já um vetor aqui, por exemplo, float notas 3, com os valores que eu quero. 7.2 para o primeiro, 8.3 para o segundo, 7.75 para o terceiro. Então, como que eu faço isso? Simples. Vou lá, declaro o meu vetor do jeitinho que eu estava vendo, float, notas, a quantidade de índices, né? 3, igual, abro chaves, coloco todos eles separados por vírgula, fecho chaves, ponto e vírgula. Tá? Então, eu criei um vetor chamado notas, ele tem 3 elementos, o elemento 0 é o 7.2, o elemento 1 é o 8.3, o elemento 2 é o 7.75, ok? Só que volta a dizer, aqui está até escrito o que eu já falei, né? O problema é que isso daí tem que ser conhecido previamente. Então é muito difícil você utilizar alguma coisa desse tipo, ok? Agora, uma coisa interessante é que da mesma forma que você, por exemplo, quando você cria uma variável, qual que é o conteúdo da variável? Sei lá, pode estar com lixo. Pode estar zerado? Pode, mas a chance é de ter lixo ali. Da mesma forma, quando eu crio um vetor, se eu não colocar valor nenhum nele, ele fica com um lixo. Para evitar esse tipo de coisa, eu posso utilizar a inicialização automática. De que jeito? Olha só. Vamos supor que eu faça o seguinte. Int dados 10 igual a 1,9,3. Bom, vamos lá. Qual que é o nome do meu vetor? Dados. Qual que é o tipo do meu vetor? Inteiro. Quantos elementos tem? 10. São 10 elementos, de 0 a 9. Ué, mas eu só coloquei 3 valores. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro número ali, o 1, vai jogar para a posição 0. O segundo número, que é o 9, vai jogar para a posição 1. O terceiro número, que é o 3, ele vai jogar para a posição 2. E as outras posições, que é a posição foi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele zera, ele joga 0. Tá? Então ele vai colocar um valor inicial, sim, que eu coloquei lá 193, e o resto ele enche de 0. Então o meu vetor vai ficar que jeito? 1, 9, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Todo mundo zerado. Então isso daí você pode utilizar para facilitar a tua vida quando você quiser inicializar um vetor grande, inclusive. Você pode falar assim, por exemplo, int dado 100 igual, abre chaves, 0, fecha chaves, ponto e vírgula. Você vai zerar o primeiro e o resto tudo. Porque aquilo que você não determinar, já vai zerar. Certo? E aquilo que você determinar, vai zerar com o valor que você determinou. Então, se você jogar um 0 no primeiro elemento, o resto vai zerar também tudo. Não porque você colocou 0, mas sim porque aquilo que você não determina, ele zera. Colocando 0 no primeiro, zera todo mundo. Legal? Bom, vamos ver um exemplo agora um pouco mais elaborado. Então, olha só. Faça um programa onde você deve armazenar os salários de um ano de uma pessoa. Depois de digitá-los, mês a mês, o programa deve imprimir tudo que foi digitado e a média salarial. Ou seja, qual que foi a média de salário anual do camarada. Então, eu tenho um desafio para você. Dá um pause no vídeo agora, faz o seu programa e depois compara com o meu. Legal? Dá um pause aí então. E aí, conseguiu fazer? Bom, se você conseguiu, te dou os parabéns e vamos ver aqui agora a solução. Vamos fazer agora aquele outro programa, né? Faça um programa onde você deve armazenar os salários de um ano de uma pessoa. Depois de digitar tudo mês a mês, né? O programa deve imprimir tudo que você digitou mais a média.
Então vamos lá, vou vir aqui, vamos chamar isso aqui de vetores2, novo arquivo vetores2.c. Beleza, tá aqui, vamos começar aqui o include. Então, include stdio.h. Espero que vocês tenham tentado fazer, tá? E aqui a gente está mais que corrigindo. É muito importante que você procure desenvolver o código aí por si só, para aprender a lidar com erros e tudo mais. Isso é muito importante. Vou dar um return 0 aqui para não esquecer dele e vamos lá. Então, olha só, eu vou vir aqui, vou criar aqui um vetor chamado salários, que ele vai ter 12 entradas. Certo? 12 entradas. Vou criar aqui uma variável chamada soma, para poder fazer a soma de todos eles. E eu vou ter aqui a variável i, que vai fazer aí, né, a iteração entre o código. Tá? Logicamente, quando você tiver um pouco mais craque em C, tá, você vai ver um código desse que eu vou fazer aqui, você vai falar, Nava, não dá para fazer um for só, dava para fazer isso. Dá, gente, dá para fazer um monte de otimização de código aqui. Mas não é hora de otimizar código, agora é hora de você ter um entendimento. Então eu prefiro que não tenha código otimizado nada aqui, mas que seja fácil para você entender. Tá bom? Então isso é muito importante. Então vamos lá. Eu vou fazer um for para fazer a digitação dos dados. Então, for i igual a 0, i menor que 12, porque são de 0 a 11, e mais. Beleza. E a partir daí, eu vou ter um for aqui que vai pedir para o cara digitar. Então, printf, digite o salário do mês, e aí eu vou querer escrever o mês aqui, porcentagem D, certo? Para o cara saber, mês 1, mês 2, mês 3. Qual que é o problema que eu tenho aqui? O problema é que o mês 1 vai estar no índice 0, o mês 2 vai estar no índice 1, lembra que o vetor começa no 0? 0 vai ser de 0 a 11, mas o usuário não precisa saber que é de 0 a 11. O usuário pode imaginar que vai de 1 a 12, dane-se, ele não precisa saber como é que se armazena. Então, na hora de imprimir aqui, ó, eu vou pegar o valor de i e vou somar 1. Então, o que ele vai fazer? No mês de janeiro, ele vai falar assim, digite o salário do mês 1, digite o salário do mês 2, e assim sucessivamente, tá ok? Beleza, tá aqui. Agora, eu vou pedir para o cara digitar, né? Então, eu vou fazer o scanf aqui, porcentagem F, vírgula, e comercial, salários, lembra que é igual a uma outra variável qualquer? I. Então, aqui o salário I, beleza? Logo em seguida, eu vou escrever printf, não pode ter acento aqui, salários, deixa eu tirar o acento que eu coloquei aqui, porque aqui no Linux ele não dá problema, ele vai funcionar. Se você estiver rodando no Windows, vai sair uma meleca, então deixa assim mesmo. Salários digitados. Vai pular uma linha e agora nós vamos imprimir os salários de novo. Eu vou até aproveitar o mesmo código que está aqui, porque vai ser um for de novo, né? Então vamos chegar aqui, vai fazer o for, só que aqui agora, ao invés de pedir para digitar, a gente vai fazer o seguinte, ó. Salário do mês, porcentagem D, depois porcentagem ponto 2F, para imprimir ele com duas casas decimais só, tá? Então aí eu vou colocar, o primeiro porcentagem D vai ser o I mais 1, e o porcentagem F vai ser os salários I, certo? E logo em seguida, eu vou fazer a soma, para poder calcular a média. Então, soma mais igual salários I. Se você não entendeu o que é esse mais igual, isso daqui é a mesma coisa de eu fazer isso daqui, ó. Soma é igual a soma mais salários I, tá? Tá vendo? Quando repete assim, ó, soma é igual a soma mais, menos, vezes e tudo mais, você tem o atalho que você simplesmente coloca a soma mais igual salários I, ok? E logo em seguida ele vai imprimir o resultado da média. Então, printf,
Vamos pular uma linha aqui antes de qualquer coisa. Média anual. Porcentagem. Ponto 2F. Barra N. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar e mandar ele imprimir a soma dividido por 12. Certo? Beleza. Então o código está assim. Vamos rodar. Salvar aqui, vamos rodar. Salário do mês 1, tá vendo aqui? Ó, ele está usando o índice 0, mas ele colocou aqui salário do mês 1. É 1.200. Mês 2, 1.100. Mês 3, aqui foi um pouquinho melhor, 1.350. Aqui, 1.200. Mês 5, 1.500. Mês 6, 1.200 de novo. Mês 7, 1.300. Mês 8, 1.200. Mês 9, 1.150. Mês 10, 1.300. Mês 11, putz, aqui eu ganhei metade do 13º. Então, 1.800 aqui e depois 1.800 em dezembro. Beleza, então aí ele imprimiu todos os salários que eu digitei, do jeitinho que eu digitei, fez a média anual. Beleza? Ficou igual aí a solução sua? Eu espero que tenha ficado. Bom, gente, esse aqui é o fim da parte 1. Nós vamos continuar na próxima aula. Se você está curtindo aí o canal, não esquece de dar um joinha, não esquece aí de se inscrever se você não é inscrito, compartilha com seus amigos aí, vem aqui fazer parte desse time aqui. A gente está fazendo um trabalho bastante legal aqui, cursos de qualidade para você desenvolver a sua programação. Beleza? Então, até a próxima aula, gente. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C